Sejam muito bem-vindos, meus queridos! Hoje nós vamos falar o segredo para lucrar mais com seus imóveis e principalmente sobre como pagar menos imposto de renda de forma totalmente legal ao estruturar um sistema de planejamento patrimonial para sua família. Se você tem imóveis alugados, é quase certo que você está pagando mais imposto do que precisaria. E eu vou te mostrar isso com números reais. E mais, eu vou te mostrar que o próprio Estado brasileiro prefere que as famílias façam esse tipo de organização. Mas antes de começar, me deixe fazer um convite a você. Fica comigo até o final, porque além de entender por que o brasileiro paga mais imposto do que deveria, você vai ver quanto que uma família economiza por ano, como essa diferença aumenta com a reforma tributária e por que organizar o patrimônio agora é uma das decisões mais inteligentes antes de 2026. Para a gente começar, eu quero te explicar dois conceitos fundamentais. O primeiro é o princípio de que todo tributo precisa ser consentido. E você pode estar pensando, mas doutora Sueli, eu nunca consenti em pagar imposto nenhum. Pois é, esse consentimento ele é indireto. Ele é dado pelos seus representantes eleitos. São eles que aprovaram as leis que criaram os tributos. Agora, por que isso importa? Porque esse consentimento ele tem limites legais. Nenhum imposto pode ultrapassar o que está previsto na norma. A lei é a fronteira entre o poder do Estado e o direito do contribuinte. O segundo conceito ele é mais filosófico, mas ele é igualmente real. O tributo é um ato de força do Estado sobre o indivíduo em prol da coletividade. É parecido com o que acontece no direito penal. Quando alguém comete um crime, o Estado retira a liberdade dele temporariamente. E todos nós aceitamos isso, porque é o preço da paz social. Com os tributos é a mesma lógica. A sociedade aceita que o Estado retire parte do nosso patrimônio para financiar o funcionamento público. Agora que você entende esses dois conceitos, percebe que quem conhece as regras paga menos imposto, porque age dentro dos limites da lei. Agora vamos voltar um pouco na história. Por que o brasileiro é tão apaixonado por imóveis? Lá no final dos anos 80, o Brasil vivia uma inflação altíssima. Os preços mudavam mais de uma vez por dia. Guardar dinheiro era sinônimo de perder o poder de compra. As pessoas começaram a buscar algo que não se desvalorizasse e o imóvel virou o cofre das famílias. Enquanto o dinheiro perdia valor, os imóveis se valorizavam e mais, geravam renda com aluguel. Veio o Plano Real em 94, estabilizando a moeda, mas a mentalidade do tijolo seguro ficou. Até hoje, muitas famílias têm 3, 4, 5 imóveis alugados e vivem com essa renda como uma aposentadoria ou um complemento. Mas o que pouca gente percebe é o peso tributário dessa escolha. E é aqui que o planejamento faz toda a diferença. Vamos aos números. Uma família que recebe 20 mil de aluguel por mês na pessoa física paga 27,5% de imposto de renda. Isso dá 5.500 por mês, ou seja, 60 mil por ano só de imposto. E esse cenário vai piorar a partir de 2026, porque entra em vigor o IBS e a CBS. Esses dois novos tributos vão unificar vários impostos sobre o consumo, mas na prática eles vão gerar um aumento médio de 8,4% na carga tributária, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ou seja, quem hoje paga 27,5% no CPF vai passar a pagar cerca de 35,9%. Quem paga 11,33% vai para 19,7%. O governo promete simplificar, mas o contribuinte vai sentir o peso no bolso. E é justamente por isso que quem se organiza antes de 2026 vai conseguir manter uma base menor de tributação e preservar a sua rentabilidade. Agora deixa eu te contar uma curiosidade. Lá nos anos 90, quando a economia começava a estabilizar, alguns empresários e famílias visionárias descobriram que existia uma forma legal e eficiente de organizar o patrimônio e pagar menos impostos. Um dos casos mais conhecidos é o do Silvio Santos. Sim, ele mesmo, o apresentador e empresário. Naquela época, ele reuniu todos os imóveis da família e os colocou sobre uma administradora de bens próprios. Várias pessoas que tinham
Imóveis começaram nesse movimento, abrindo empresas para administrar os seus bens, fazendo uma gestão patrimonial. Mas veja, aquela estrutura era simples, servia apenas para reduzir impostos e centralizar a administração. Hoje, o mundo, a legislação estão evoluindo e o que era antes apenas uma administradora de bens próprios se transforma num verdadeiro sistema de planejamento patrimonial da família, muito mais estratégico, jurídico e completo. Agora, além da economia tributária, esse sistema previne disputas familiares, evita inventário, define sucessão e protege juridicamente os bens. É a união entre eficiência tributária, governança e sucessão segura. Vamos voltar ao exemplo prático. A mesma família que paga R$ 5.500 de imposto por mês na pessoa física se organiza como pessoa jurídica e passa a recolher 11,33% sobre o total dos aluguéis. Com um sistema inteligente, incidem PIS, COFINS, imposto de renda, CSLL, totalizando R$ 2.266 por mês, ou seja, uma economia de R$ 3.264 mensais, ou quase R$ 40.000 por ano. Isso representa uma redução de quase 60% de imposto de renda. E essa diferença vai ser ainda maior após a reforma tributária. Vejam, com o planejamento patrimonial da família, os imóveis ficam organizados sobre o mesmo CNPJ, com contratos claros e gestão centralizada. As cotas da empresa podem ser transmitidas aos herdeiros sem inventário, com custo reduzido e muito mais agilidade. Isso garante continuidade, governança e harmonia familiar. Além disso, há proteção patrimonial real, evitando bloqueios, disputas e travas jurídicas. E o melhor, há economia para o próprio sistema nos primeiros meses e depois disso vira lucro e reinvestimento. Uma família economiza cerca de 40 mil por ano. Em 10 anos isso representa 400 mil reais acumulados e se reinvestido ultrapassa R$500 mil. Um último alerta, o aluguel de boca, aquele contrato verbal feito só na confiança vai acabar em 2026 e não é força de expressão, é consequência direta da implementação do CBI e do Sinter. O CBI, que é o Cadastro Brasileiro de Imóveis, vai reunir em uma única base de dados todas as informações de imóveis do país, inclusive quem é o proprietário, quem está alugando, quem está recebendo o aluguel. Já o Sinter, o Sistema Nacional de Transferência Eletrônica de Registros, vai permitir que todas as operações imobiliárias sejam registradas eletronicamente, com comunicação direta entre cartórios, prefeitura, Receita Federal, bancos, ou seja, as movimentações de compra, venda, locação de imóveis passarão a ser rastreadas automaticamente e os cruzamentos de dados vão mostrar com clareza quem recebe e quem não declara. A partir de 2026, o aluguel informal vai deixar de ser invisível para o fisco. E quem continuar recebendo aluguel de boca, sem contrato e sem declaração, vai cair na malha fina, com multas, autuações e, em muitos casos, bloqueios judiciais. O governo está digitalizando tudo e o imóvel que antes era um ativo seguro pode virar um problema fiscal para quem continuar agindo fora da formalidade. Veja a diferença entre quem organiza e entre quem não organiza o patrimônio. E essa diferença não é só financeira, ela é também emocional. Nós não estamos falando apenas de imposto, estamos falando de liberdade, de paz e de legado. O planejamento patrimonial da família é um instrumento que garante a renda líquida, segurança jurídica e sucessão estruturada. É o que transforma patrimônio em legado, renda em liberdade e mantém a família protegida. E se esse tema faz sentido para você, no link da descrição você vai encontrar o convite para o seminário Família Protegida, onde eu explico passo a passo como adaptar o seu patrimônio à nova realidade tributária e proteger o que você construiu com inteligência, propósito e amor. Porque organizar o patrimônio não é só sobre dinheiro, é sobre preservar histórias e garantir que o que começou com você continue com os seus.